só pode haver um. Pois é, com essa célebre frase, muita gente da época já está sabendo de que filme eu vou falar hoje. Pois é, Highlander, o Guerreiro Imortal. É o filme que marcou a carreira de Christopher Lambert, que levou ao estrelato e fez muito sucesso na década de 80, nos anos 80, apesar de ter sido um fracasso de bilheteria. Mas no streaming, nas outras modalidades, ele bombou. E ainda deu prêmio ainda para Sean Connery de melhor ator coadjuvante de 1986. Um sucesso baseado num romance, numa lenda escocesa. E é sobre isso que eu vou falar hoje nesse vídeo. Logo depois da vinheta eu tô começando então, tudo bem para vocês? Lembrando que esta é apenas a minha humilde opinião de fã de cinéfilo, ok? Fala pessoal, tudo bem? Olha, eu sou o Gleison Macalas Paulino, escritor nas horas vagas e em tempo integral, mas isso não é um hobby, hein? Vamos deixar tudo combinado entre a gente para não ficar nenhum tipo de mal entendido. Tudo bem? Combinado então? Highlander, o Guerreiro Imortal, foi lançado no ano de 1986 e confesso que não foi muito bem nas bilheterias pelo mundo afora, mas fez muito sucesso na TV a cabo, nas locadoras de época, naquele tempo era de videocassete e tudo mais, e levou o desconhecido Christopher Lambert ao estrelato. E a trama começa numa luta de vale tudo, WrestleMania lá dos Estados Unidos, onde ele se encontra com outro guerreiro imortal nos estacionamentos e começam a lutar com espadas. E de repente ele corta a cabeça do seu adversário e uma forma de energia entra dentro dele. Depois, dando fuga, ele é pego pela polícia. Mas o bacana desse filme é que, ao mesmo tempo que mostra em tempo real, né, no presente daquela época, mostra também o passado de Connor MacLeod, que surgiu numa aldeia escocesa que estava para ir para a guerra, e quando ele foi para essa guerra, havia um outro guerreiro lá também, com uma armadura feita de uma criatura, não sei se é um dragão ou se é um réptil da época, e eles lutam, e ele fala para o clã adversário, para o clã inimigo dos MacLeod, que o jovem MacLeod é dele, ele não quer que ninguém lute com ele. A luta começa, ele vai para cima e ninguém quer enfrentar ele. Aí esse guerreiro forte, alto, o espeta com uma espada e começa a lutar com ele. E ele não faz mais nada, ele simplesmente cai no chão já aceitando a morte. Aí depois, em outras cenas, mostra ele no seu leito de morte, a sua mulher, né, a sua namorada da época, e o seu primo, né, todos eles lamentando a sua morte. Aí do nada ele ressuscita, ele volta à vida como se nada tivesse acontecido. O que o clã faz com ele? O expulsa, porque eles nunca tinham visto aquilo. O ferimento que ele teve era para ele estar morto. E do nada ele volta à vida, então isso aí é obra do demo. Pensaram todos os aldeões e a ignorância da época, o aprisionando, o ferindo, o agredindo para valer. Só que um dos anciãos da época já sabia o que ele era, que ele era um guerreiro imortal. E o mandou embora, o deixou ir para ele nunca mais voltar ao clã de onde ele era nascido. Voltando para o presente, tem uma especialista em espadas e antiguidades, que ela faz a perícia no local, né, da morte desse rapaz aí que foi decapitado pelo Victor Nash, né, é o nome do Christopher Lambert ali no presente, e ela acha uns pedaços da lâmina que foi usada, e ela faz a perícia nela. Aquilo tem mais de 2000 anos
essa espada, o que atiça sua curiosidade para saber quem é o dono daquela espada. E nisso, o seu inimigo secular que o persegue à torta e direito volta a persegui-lo e surge no presente com umas roupas mais metaleiras, de punk. Ele surge no presente Kruger, né, o guerreiro Kruger, feito pelo grande ator Clancy Brown, que está impecável nessa obra também, bem caricato, forte, alto, e com uma espada que ele monta e desmonta ela. Aí o que acontece? Não demora muito para eles se encontrarem em lugar sagrado, que não podem lutar. E ele tá fora de si, tá pegando quase todos os últimos imortais. Tem um amigo dele também. Ele conhece o amor na sua melhor forma no passado, de uma moça que se entrega a ele. E eles vão viver a sós, afastados de tudo e todos. E é nesse período que ele conhece Ramírez, o seu imortal instrutor, que é um imortal bem antigo, de origem espanhola, que o ensina o manejo da arma, como ser um imortal. Só que a primeira coisa que ele fala é que esse amor ele não deveria se pegar, porque na longa existência dele, ele teve 3 amores. E isso machuca muito um Highlander, porque ele vê a pessoa envelhecer e não pode fazer nada. E eles também não podem ter filhos. Mas ele ensina bem. Tem uma cena bacana que eles estão num lago, aí ele o derruba do barco, ele cai lá no fundo do lago, aí ele começa a respirar embaixo d'água. Aí ele surge na beira do lago lá, caminhando por baixo do lago, e eles já estavam esperando, porque ele sabia que ele não morreria afogado. E graças a esse dom, que também é uma maldição, ele passa a viver por muito tempo. Tanto é que essa mulher, essa grande paixão da sua vida, ele a vê envelhecer. E até o seu último suspiro ele fica com ela. Nesses flashbacks também, eu esqueci de falar que a trilha sonora é feita nada mais nada menos do que a banda Queen de Freddie Mercury. Uma trilha sonora muito bacana, à frente do seu tempo e que eternizou. Ficou marcante nas vozes, no vocal de Freddie Mercury e nos instrumentos dos outros membros da banda. Bem bacana, bem legal. O filme está datado pelos seus efeitos especiais de época, mas a história em si, até hoje, ela se tornou atemporal. Se você não assistiu, não sabe o que está perdendo, procure ver. Mas desfaça-se, é uma fantasia, é uma história muito bem contada, muito bem roteirizada. Mostra ele também no passado num duelo de espadas, que ele estava totalmente bêbado, assim que ele se encontra com um outro imortal negro, num lugar que seria, acho que da África ou da Ásia. Aí eles começam a lembrar, né? Ele estava tão bêbado que ele duelou com o cara mata ele várias vezes, tocando-lhe a espada, aquelas espadas de florete usada no esgrima, e ele simplesmente se levanta e volta à vida, e continua querendo lutar. Até que chega um momento que ele cansa, fala, ó, pede desculpa pra ele por ter xingado a patroa dele, e segue adiante, né? Aí de raiva, a almofadinha da época cata uma arma de fogo que o rapaz traz e atira no próprio pessoa da equipe dele lá, atira na bunda dele, de tanta raiva que ele ficou. Tem também um momento que ele conhece a sua secretária numa guerra, que seria a Segunda Guerra Mundial, que ele acha ela escondida dentro de um lugar, todos estão mortos, ela fala para ele pega ela nos seus braços e um almirante do exército nazista atira pelas suas costas, ele cai no chão, aí ele fala da magia para ela, né? Aí daqui a pouco ele se levanta, luta com ele, toma sua arma e atira nele, e ali nasce a parceria dele com ela. Com o passar do tempo, Nash foi ficando cuidadoso e não deixando mais as pessoas terem acesso a esse seu dom, esse seu poder especial. Mas ele vai pegando crianças que morrem, né, ao nascer, e assume a sua identidade, assim como sua riqueza deixada também.
Ele tem artes de muitos tempos, desde os períodos que ele está tempo, porque ele está vivo desde 1500 e pouco. Então ele tem muita história para contar. No decorrer do filme mostra o confronto dele com Kruger, ele lutando em Nova York da década de 80, e o confronto final é bárbaro, muito bacana, bem legal. Torna a repetir, se você não assistiu ainda, procure ver. Highlander se tornou uma franquia de muito sucesso, gerando até o seu próprio desenho animado. É isso, pessoal. Este é o meu primeiro trabalho literário chamado Vulgo Lobo Negro Total, do qual os personagens título Lobo Negro, seu filho caçula Lobo Cinza e seus arqui-inimigos, o seu clone Cão Selvagem e o parasita Sombra das Trevas, foram os únicos criados para a literatura. Mas aqui também eu trago a origem secreta do universo Game, criada em parceria com Emerson Penerari. Disponível na Amazon, no seu formato digital, em e-book e livro sólido, e também no Clube dos Autores, no seu formato digital e no seu livro sólido. Vamos lá, pessoal, dá essa força para nós, autor nacional, autônomo. E este ano ainda estarei disponibilizando um de meus romance, aventura e fantasia. Eu vou deixar meio em off aí, que à medida que eu tiver mais informações a respeito disso aí, eu compartilho com vocês. Tudo bem? A gente vai se falando. Tudo de bom para vocês e até a próxima. Está bem?